Hoje, 26 de junho, é Dia Nacional do Diabetes. A doença mata mais de 70 mil brasileiros por ano. Então, é preciso falar sobre esse assunto para trazer mais informações e também esclarecimentos à população. Por isso, a gente vai conversar com a doutora Conceição Corneta, que é médica obstetra e vai ajudar a gente a entender melhor as formas de combater e também de prevenir a diabetes. Doutora, primeiro queria te agradecer por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante para a população. Obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque são coisas importantes sobre saúde que todas as pessoas precisam saber para reduzir esse número tão alarmante de problemas de saúde que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. E o diabetes é realmente uma fatia bem importante desse todo, né? Sim. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para contribuir com o que eu sei e com o que está aí escrito nos estudos do mundo todo. Doutora, quais são os sintomas mais comuns do diabetes? Como é que a gente pode identificar? Bom, antes de tudo, eu queria dizer que eu sou obstetra, ginecologista, especialista em diabetes, faço parte da Comissão Nacional de Diabetes Gestacional, mas por trabalhar com diabetes gestacional, é preciso que a gente conheça sobre a doença, obviamente. Os sintomas do diabetes, realmente, o diabetes é uma doença silenciosa. Ela normalmente não causa sintomas. Ela não é uma doença alarmante. Então, por isso, a grande dificuldade em reconhecê-la antes de que ela esteja causando muito mal. Quando a gente tem sintoma, já é uma situação muito mais grave, onde a gente tem sede excessiva, urina excessiva, espumosa, mal-estar e coisas mais gerais também. Né? Então, por isso a gente tem um número tão grande de pessoas, já quando vai descobrir, já tem um tempo longo de doença, com algumas consequências dessa doença. Pensando dessa forma, como é que a pessoa pode levantar uma suspeita de que, de repente, principalmente aquelas pessoas que, de repente, não têm uma rotina de fazer exames periódicos, de cuidar da saúde da forma como a gente deve, né? Fazer exames preventivos e estar sempre fazendo aquele acompanhamento. Como é que a pessoa, de repente, olha, eu senti que alguma coisa aqui não está certa, dá para ela notar essa diferença? Como eu disse, inicialmente não. Você vai ter uma glicemia elevada com praticamente nenhum sintoma. Mas, se aparecer a presença de sede excessivamente, a mais do que o que você está acostumado, ou você está urinando com maior quantidade e maior frequência, a urina fica espumosa no vaso sanitário, ou você sente a vista meio nublada, com dificuldade de firmar e de ter uma visão muito nítida, isso já são sinais bem importantes da doença. Mas, antes mesmo de sintomas, a gente costuma ter sinais que a gente chama de fatores de risco. E um fator de risco muitíssimo importante é o excesso de peso. Essa é uma doença, o excesso de peso é uma doença e a obesidade já é
um fato além do que a gente chama de excesso de peso, né? Já é uma doença com morbidades. Então, o excesso de peso, ele é e pode ser encarado como um sinal de que você pode estar tendo uma glicemia elevada, assim como hipertensão. Essas duas são irmãzinhas. Então, é preciso ter bem cuidado. Quem tem pressão alta tem que prestar atenção à sua glicemia e vice-versa, né? Então, esses fatores de risco, eles já podem ser sinais, mesmo sem ser sintomas, né? Que a gente pode ficar alerta em descobrir a doença. Doutora, o fato dessa questão do peso, ela está ligada porque um dos dois tipos de diabetes, esse descontrole vem por conta da alimentação? Exatamente. A gente tem alguns tipos, né, de diabetes. O diabetes do tipo 1, que é aquele diabetes que pode aparecer desde criança, é uma doença que é mais ligada à ausência de insulina, que é um hormônio importante para a utilização da glicose dentro do organismo. Então, ela pode ser a diabetes tipo 1 e a diabetes do tipo 2, que essa é ligada muito à utilização, a forma de que o organismo usa a glicose dentro das células. E a gente tem um terceiro tipo, que é o diabetes gestacional, né, que ele pode ser diagnosticado na gravidez e pode ser apenas a hiperglicemia na gestação, que a gente chama, né? Então, que ele pode ser desencadeado durante a gravidez e pode ser diagnosticado, a pessoa nunca soube e chega na gravidez, faz o diagnóstico de diabetes. E existem vários outros tipos de diabetes, mas considerando que a diabetes do tipo 2 está ligada à resistência ou à redução da produção de insulina, que é esse hormônio importantíssimo, que resgata, puxa a glicose do sangue para ser utilizada na célula, e uma vez que isso não acontece, a glicose sobra no sangue e aí ela começa a fazer mal, principalmente aos pequenos vasos, às pequenas veias. Quando você tem um diabetes de longo prazo, de muitos anos de existência, ele pode trazer principalmente problemas oculares e problemas renais, porque ele pega os pequenos vasos e destrói a esses vasos, colocando o órgão em risco, né? Com a redução da sua oxigenação. Doutora... Não sei se eu respondi bem o que você quis saber. Sim, sim, claro. Como é que a gente faz para controlar os níveis de açúcar de uma forma eficaz, doutora? Bom, a forma principal do controle é o controle alimentar e a atividade física. Essas duas providências são as providências iniciais, principais e, em muitos casos, tanto na gravidez como fora da gravidez, essas duas providências são, muitas vezes, suficientes para controlar a doença. Então, a alimentação saudável com redução na gravidez, a gente não foca só no emagrecimento da pessoa, a gente não foca nisso, foca sim no controle da glicemia, mas fora da gravidez, o controle do peso, estar numa faixa de peso adequada, é fundamental para o controle do diabetes do tipo 2. Muitas vezes sem precisar nem tratamento medicamentoso, seja ele com hipoglicemia oral, né, comprimidos, ou insulina.
Então, são duas providências que têm que ser encaradas como tratamento: alimentação saudável e atividade física. Doutora, parece uma pergunta clichê, mas realmente é importante para as pessoas saberem até que ponto a diabetes ela é reversível. Bom, os casos de diabetes do tipo 1 e os casos das outras, como causadas por doenças autoimunes, endocrinopatias, doenças do pâncreas, essas têm um controle bem mais difícil. Mas, graças a Deus, a grande maioria dos casos é de diabetes do tipo 2, que você tem o controle inicial. O diagnóstico precoce é sempre muito importante, porque vai fazer com que a alimentação saudável e a atividade física, o exercício físico diário, ele tenha uma grande eficácia. Por quê? Porque o exercício físico, o combustível do nosso organismo é a glicose, é o açúcar do sangue, é o principal combustível. Então, uma vez que você controla a entrada da glicose no organismo e faz com que essa glicose que está no sangue circulando seja utilizada no músculo, pelo músculo, melhor dizendo, durante a atividade física, o exercício físico, então você consegue controlar a grande maioria dos casos. Quando isso não é possível sozinho, então a gente lança a mão de tratamentos medicamentosos. Tanto o comprimido, o hipoglicemia antioral, como as insulinas, que aí existem vários tipos e várias indicações específicas para cada uma delas. Quais são os exames hoje, testes que são disponibilizados para diagnosticar o diabetes, doutora? Olha, é um dos exames laboratoriais mais simples que a gente tem, né? E que sempre existiu, que é a glicemia de jejum. E hoje a gente tem as glicemias feitas na ponta do dedo, onde você tem o aparelhinho, o glicosímetro, né? Onde você fura o dedo minimamente para que ele deixe sair uma bolinha de sangue, e com uma fitinha você molha a fita, coloca no aparelho e ali já sai o valor da sua glicemia, com uma margem de erro muito pequena, em alguns aparelhos até 5% de margem de erro, ou seja, com uma grande possibilidade de, pelo menos, dirigir o diagnóstico para que a pessoa vá fazer uma glicemia de jejum ou um teste oral de tolerância à glicose, onde você toma uma quantidade de glicose anidra diluída em água, né? E depois faz uma dosagem antes de tomar a glicose e mais 3 dosagens depois, 1 hora, 2 horas e 3 horas depois dessa tomada. Mas tudo pode começar só com o glicosímetro. Vocês já devem ter visto pessoas, às vezes, fazendo campanhas de saúde na rua com o glicosímetro. Faz aquela dosagem, se for acima de 200 miligramas por decilitro, nesse aparelho, essa pessoa é encaminhada ao médico para que seja pedido um exame de glicemia de jejum ou já de um teste oral de tolerância à glicose, para que seja feita a classificação da doença. Ela pode ter somente uma hiperglicemia ou pode ter um diabetes declarado, sendo que com níveis mais baixos, esses casos são mais fáceis
de contornar e de controlar com aquilo que eu já falei, a alimentação saudável e a atividade física, o exercício físico, melhor dizendo, que é uma atividade física disciplinada, né? Diária, ou pelo menos 4 vezes por semana. Doutora, para a gente terminar, 2 perguntas numa só. Para uma criança que tem diabetes, quais os cuidados que os pais precisam ter? E uma criança que tem esse problema, é reversível? Olha, diagnóstico de diabetes em criança, geralmente, é diabetes do tipo 1. O diabetes do tipo 1 não tem cura, ele tem controle. E esse controle, ele é feito através da alimentação rigorosa e do uso de insulina em horários específicos, avaliação do valor da glicemia. Hoje já tem vários tipos de avaliação práticas que você bota o aparelhinho no braço e vai medindo, caso a criança tenha mal-estar ou tenha um desmaio ou coisa parecida, então já tem como fazer essa detecção. Mas, basicamente, a atividade física, o exercício físico, mesmo para a criança, obviamente orientada por profissional habilitado. Tanto a atividade física como a alimentação precisam ter a orientação de profissional habilitado, né? Eu gostaria de fazer aqui uma resposta, mesmo sem você ter perguntado, e que é uma coisa que na obstetrícia a gente trabalha muito quando a gente faz uma conversa com vários profissionais e as pacientes, e essa pergunta é uma coisa que é muito comum. A criança que nasce de uma mãe que teve diabetes gestacional, ela não nasce com diabetes. Tá? Ela não nasce uma criança diabética. Me lembrei disso pela sua pergunta sobre a criança, né? Que é uma preocupação. Então, para as mães que têm diabetes gestacional, para as gestantes que têm diabetes gestacional, essa preocupação ela vai estar minimizada, embora a mãe com diabetes gestacional pode nascer um bebê que tenha tendência à obesidade infantil ou na adolescência, com também possibilidade de ser diabético na sua vida futura. Isso é uma das preocupações, das maiores preocupações que a gente tem. Fazer um controle para que, na mãe, para que a criança não venha a desenvolver ou tenha menos chance de desenvolver, porque existe uma atividade que se chama de epigenética, uma modificação na genética dessa criança, tornando-a com chance de desenvolver diabetes na sua vida futura. Então, a criança não vai ser uma criança diabética, mas ela tem a tendência de ter obesidade e de ter diabetes na sua vida futura. Então, é preciso, sim, a preocupação, mas não que ela seja diabética. Doutora, obrigado, viu? Tá, eu que agradeço. Foi um prazer e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, né, dentro dessa especialidade da obstetrícia de risco, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelas informações de qualidade aí, para que a gente tenha sucesso na nossa vida, para que a gente tenha qualidade de vida e evite problemas futuros aí para a gente e para a nossa família. Sucesso, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada a você.